Oi, meninas. Então, a pedido, tá? Da aluna aí do grupo, da Rosângela, lá de Brasília, eu vou estar fazendo o vídeo do figo passo a passo, tá bom? Vou deixar aí na descrição as cores utilizadas, tá? O risco, tá? E já vou começando dando uma diquinha aqui pra vocês da seguinte forma, tá? Quando você for passar um risco para o tecido, o seu tecido deve estar bem esticadinho com a cola, tá? Com a cola na tábua, o tecido bem esticadinho. Você pode usar o carbono que melhor você consiga ver o risco. No caso aqui, estou usando o preto, tá? Mas eu risquei de leve para não ficar muito forte, tá? E vocês não precisam estar riscando muito aqueles detalhes menor, tá? Se vocês observarem no risco de vocês, cada figo tem umas linhas marcando para cima e para baixo também. Não é necessário copiar essas linhas para que não confunda vocês, tá bom? É só manter o risco próximo de vocês. Se num eventual momento precisar ser consultado, é só dar uma olhada no risco, tá? Então, para a gente começar, a gente vai estar precisando do clareador para a gente começar pelo fundo. Por que pelo fundo? A gente pinta tudo que está por baixo primeiro, tá? E no caso aqui, como é um galho, o fundo está por baixo. Então, a gente vai começar por ele. Pra gente começar, eu vou estar utilizando, ó, um pincel número 14, um pincel grande, tá? De cabo amarelo, né? Que a gente sabe que é de cerda de porco, né? Cerda de orelha de porco, pra gente estar umedecendo todo o tecido aqui e começar a fazer o fundo, tá? A dica que eu dou para quem tá começando é sempre umedecer por partes, tá? Não umedeça todo o desenho, não, tá? A gente vai umedecer essa parte do fundo aqui. Vamos pôr a tinta, esfumar bem com o movimento circular e depois a gente vai dando continuidade. Porque se você passar o clareador em todo o seu desenho e às vezes você tiver a pincelada um pouco mais devagar, o clareador vai secar, então você vai perder o seu clareador, tá bom? Então, vamos passar clareador. Ó, com um pincel grande, ó, tá? Espalhando, não precisa ser muito, mas o ideal é que o tecido fique úmido. Ó. Principalmente nas folhas onde tem esses cantinhos, tá bom? Ó, então, eu vou passar primeiramente só nessa parte de cima. Tá bom? Agora, a gente vai estar entrando com a cor siena natural. Pode ser siena ou ocre, tá bom? Ó, vou pegar um pouquinho só no meu pincel e eu começo aqui, ó, da parte de dentro. Ó, levando para fora a tinta e esfumando bem, tá? Com movimento circular, ó, esfumaçando, para que essa tinta, assim que ela se afaste do desenho, ela vai se esvaindo, ó, ela vai se sumindo até acabar em nada, tá? Pego tinta novamente, eu vou vir aqui, ó, do lado da folha, e vou fazer o mesmo processo, tá? Nesse cantinho também, ó, vamos começar por ele. Sempre com movimento circular, se achar que tá seco o tecido, use o clareador para ajudar vocês, tá? A qualidade do tecido que vocês estão usando também é bem importante para o resultado final do seu trabalho, tá? Se vocês tiverem dúvida se o seu tecido é bom, se tá dificultando, vocês podem estar falando comigo, que eu posso estar verificando e falando para vocês o que eu acho do tecido, tá certo? Ó, vamos esfumar bem.
O importante no tecido é a trama ser bem lisinha, tá? Isso facilita muito a pintura. Agora, a gente vai estar passando pro lado de cá. Ó, nesses cantinhos mais escuros, vocês vão estar preenchendo, tá? Ó. Vou pegar mais siena natural. Ó. Venho esfumando para fora. Tá? Vocês podem estar utilizando um pincel pituar, tá? Mas esses cantinhos aqui, ó, tem que ser feito com um pincel um pouquinho menor, tá? Porque o pituar, ele não consegue chegar nesses cantinhos menores. Aqui a gente vai esfumar também, onde acabamos de passar o clareador. O fundo, pessoal, tem que ser muito bem trabalhado, tá? Então, às vezes, o braço dói um pouquinho, porque você tem que fazer movimento circular, né? Para que o não fique manchado. Mas é só ir fazendo com calma que vocês conseguem, tá? Agora que a gente já fez onde a gente passou o clareador, a gente vai passando para as partes de baixo, tá? Então, novamente, o clareador, ó. Nesse cantinho aqui também. Tá? Ó, aqui. E aqui. Agora, com o cantinho do pincel, eu vim pegando, ó, o siena. Venho esfumando. Aqui, ó. Aqui, ó, entre um figo e outro tem um buraquinho. Ó. Vou pegar mais um pouquinho de clareador, porque eu quero, ó, que fique bem claro essa parte de baixo, ó. Só com a sujeirinha do pincel você vem esfumando, tá? Ó, mais siena, agora eu vou fazer essa parte aqui, a gente já tá terminando com essa cor. Mas pode deixar ela do lado, que a gente vai estar utilizando ela também nas folhas. Tá? Ó, esfuma. Certo? Então, a parte aqui com siena já tá pronto. Pode esfumar bem, tá? O clareador, depois que secar, ele vai te ajudar a não ficar marcado. Certo? Agora, eu quero que vocês peguem a cor sépia. Tá? Com o cantinho do pincel ou com um pincel menor, nós vamos dar profundidade. A profundidade é colocada nas partes mais escuras. Se os figos estão aqui e tá aparecendo esse meiozinho aqui, ó, se eles estão aqui juntos, vai formar uma profundidade, uma sombra mais escura do que as outras, certo? Então, essas profundidades têm que ficar marcada com um tom mais escuro, tá bom? A gente coloca só um pouquinho e esfuma pra fora, ó. Tá bom?
Aqui nesse cantinho também vou pôr um pouquinho. Vou esfumar bem. Ó. Aqui também, e eu venho esfumando pra fora, ó. Aqui um pouquinho. Tá? Só um pouquinho mesmo pra tá dando aí a profundidade, tá? Agora, a gente vai tá passando para as folhas, tá bom? Vamos fazer as folhas? Então, a gente vai começar por esta, tá? Por que eu vou começar por esta? Porque esta folha está debaixo do figo, então, eu vou começar por ela. Vou sempre estar usando a ajuda do diluente ou do clareador, tá bom? Apenas para umedecer a folha, porque é uma folha grande, certo? Então, eu vou usar um pincel maior, tá? Estou usando o número 14. Tá bom? A gente usa o pincel de acordo com o tamanho da nossa área que vai ser trabalhada, tá certo? Separei algumas cores, tá? Ó, verde grama, verde musgo, verde pântano, verde oliva e o siena natural, tá? As cores, vocês podem estar usando outras tonalidades de acordo com as tintas que vocês tenham, tá bom? Eu vou estar começando aqui com o verde pinheiro não, com o verde oliva, e eu vou estar dividindo a minha folha no meio, tá? Então, eu vou puxar, ó, com pinceladas, ó, em forma de vírgula, esta cor aqui para a lateral, tá? Vamos olhar a ponta do meu pincel, ó, no verde pântano. Como o figo está por cima da folha, vai dar sombra aqui nesta folha, certo? Para complementar aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do siena para ajudar aqui na junção, tá? Ó, com o siena, eu venho fazendo o contorno aqui dessa outra lateral da parte aqui da folha. Tá? Agora, com o verde musgo, eu venho colocando aqui, ó. Tá? Um pouco do siena. Aqui, você vai colocando as cores de acordo com o gosto de cada um de vocês, tá? Coloquei o siena aqui, porque se a luz está vindo daqui, aqui vai ser mais claro. E a cor mais clara que a gente tá usando aqui é o siena. Certo? Ó, verde grama. Que você coloca e arrasta, ó. Tá? Sempre unindo uma cor na outra. Para isso, com o movimento circular, você vem esfumando, tá? Se você quiser um pouquinho mais de divisão aqui, ó, de contraste, você coloca o verde oliva e um pouquinho do verde pântano, que é uma cor bem escura. Agora, a gente vai iluminar essa folha, tá? Para iluminar ela, eu vou lavar o meu pincel. Vou estar com o branco. O branco tem que estar numa consistência de tinta nova, tá? Então, para isso, as meninas que me acompanham sabem que eu uso soro fisiológico para diluir as minhas tintas, tá bom? Só isso que eu uso. Então, ó, vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Deposita aqui no centro a tinta, ó. Ó. E aí, eu venho esfumando, né? Aqui, eu vou fazer uma espécie de um contorno, ó, na borda da folha para dar destaque sobre o fundo.
tá? Aqui nessa voltinha também eu vou fazer a mesma coisa, um leve contorno com branco. Eu faço o contorno, mas eu esfumo essa tinta para dentro, tá? Ó, aqui na ponta também, se quiserem, pode estar colocando. E aqui nessa lateral também, ó. Esfuma para integrar, tá? E pode ficar assim um pouquinho de acúmulo de tinta, tá? Aqui na lateral também eu vou pôr um pouco. E a nossa folha tá pronta. Agora, a gente vai fazer as outras, tá? E aí, conforme a gente vai fazendo, umas a gente vai colocar mais verde, outras menos verde, outras mais siena, e assim a gente vai fazendo. É bem simples, não é nada muito sofisticado, é uma pintura simples. Então, vamos continuar aqui, tá? Agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas é o mesmo esquema que a gente fez essa daqui. Então, vamos lá, ó. Clareador. Umedecendo a folha. Tá? Vou começar aqui, ó, da parte de cima dela. Tá? Ó, a divisão. Levando pra cima, tá? Nessa lateralzinha aqui, ó, a gente vai pôr um tom escuro, tá? O verde oliva. Porque o fio está bem próximo. Se vocês perceberem, eu derramei aqui tinta, ó. Eu posso vir com um paninho, dar uma limpadinha e depois dar uma esfumada aqui, tá? Mas não se preocupe não, que isso pode acontecer em casa e não vai interferir aqui na pintura do fio, tá? Agora, com o verde folha, a gente vem, ó. Verde grama, que eu estou usando, desculpe. A gente vem complementando aqui, tá? E como eu falei pra vocês, não precisa ter uma ordem muito certinha, não, tá? Das cores, não. É só ir colocando e unindo as tonalidades para que as cores fiquem... Ó. Certo? Nessa parte daqui eu vou colocar, ó, siena. Tá? Vou reforçar aqui, ó, essa sombra aqui com o verde pântano. Tá? Só olhando assim, você já percebe que fica uma folha diferente da outra. É isso que é bonito na pintura, tá? Então, agora com o branco a gente vai começar a tá iluminando, ó. Agora eu vou esfumar essa tinta. Certo? Ó, na borda aqui, ó, eu pego tinta de um lado só. E eu venho marcando, ó, principalmente essas voltinhas da folha, ó. Tá? Eu faço uma espécie de um contorno e esfumo pra dentro, suavizando esse branco. Tá? Aqui, ó, nessa lateral eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou colocar um pouco menos de branco. E a nossa folha tá pronta. Tá? Aí, se vocês quiserem colocar mais branco, pode pôr. Só toma cuidado pro branco não dominar a pintura toda, tá? Porque o branco, ele tem um poder de deixar as cores fosca, de tirar um pouco o brilho das outras cores, tá? Então, a gente vai fazer essa folha aqui, que está por baixo desse figo. Então, o processo vai ser
o mesmo, ó, clareador. Vocês podem usar aí, de repente, um pincel menor, tá? Porque a área de trabalho aqui vai ser menor. Ó, eu vou pegar aqui o pincel com tinta de um lado só e vou vir fazendo aqui a sombra, ó, que o figo projeta na folha. Certo? Agora, aqui a gente vai puxar assim, certo? Vamos complementar com verde oliva, tá? Ó, com siena, com verde grama, tá? Ó, verde pântano. E para completar aqui a ponta da folha, siena. Certo? Agora, a gente vai estar iluminando com branco. Tá? Aqui, gente, tem que ser pouca iluminação, porque essa folha, ela está por baixo. Como ela está saindo de baixo, ela vai levar pouca iluminação mesmo. Ó, aí a gente já entrou com branco, fazendo os contorninhos, né? E a nossa folha tá pronta também, tá? Agora, a gente vai pra outra folha. Vou virar meu clareador. Aí, ó, novamente, clareador. Vamos verde pântano, pra gente tá dividindo a folha. Vou puxar a cor escura para baixo. Meninas, se vocês não tiverem algum tom que eu citei aqui, vocês podem estar me falando as cores que você tem pra gente poder estar substituindo, tá bom? Ó, vou esfumando. Ó, com o verde grama, eu venho na ponta aqui, que está por cima. Ó, complementando. E preenchendo toda a folha, né? Aqui, ó. Siena. Sempre com o pincel sujo da outra tinta, tá? Se vocês repararem, eu não lavo muitas vezes o pincel, não. Porque aqui a gente quer que as cores se unam, né? Formando tonalidades, então não tem necessidade. A única vez que eu lavo o pincel é quando eu vou colocar o branco, a iluminação, tá? Então, aqui a gente já vai pro branco. Ó. Ó, puxando esse branco, né? Aqui a gente vai vir fazendo aquele contorno, tá? Esta folha aqui, pessoal, ela está por cima do figo, né? Então, o ideal era ter feito o figo primeiro, para depois fazer ela, tá? Mas eu optei por fazer todas as folhas primeiro, para depois a gente passar por figo. Mas se vocês quiserem
fazer primeiro o figo e depois a folha, tá? É o mais correto a se fazer, tá? Ó, vou fazer os contornos, sempre esfumando. Né? Tá? Gente, eu vou pegar um pouquinho mais do siena aqui, ó, porque aqui eu quero um pouquinho mais de cor. Tá? Ó, com a sujeirinha do pincel, eu venho esfumando aqui. Tá? E a nossa folha tá pronta. Nossa folha tá pronta. Agora, a gente vai fazer essa aqui de baixo. Tá vendo que cada folha acaba ficando com um tom diferente? Agora, com o clareador, ó. A gente vai umedecer o tecido, né? Meu tecido tá umedecido. Agora, a gente vai estar entrando aqui com as cores, tá? Vou dividir com o pântano. Vou colocar a minha sombra aqui, ó, porque esse figo está por cima da folha. Então, essa lateral aqui automaticamente vai ter mais cor, né? Um tom mais escuro, que seria a sombra que o figo projeta na folha. Agora, com o siena, eu vou vir complementando aqui, ó. Tá? Siena. O verde musgo. Tá? O siena novamente aqui na ponta. Tá? E o verde oliva. Eu gosto muito de fazer essa folha, eu acho que ela fica muito bonita. E o que eu mais gosto nela é que todas as vezes que você faz, ela fica com uma cor diferente. Você nunca consegue fazer ela com as mesmas cores. Você usa as mesmas cores, mas ela tem sempre um resultado diferente a cada vez que você faz, tá? Então, ó, já comecei a iluminar com branco. Tá bom? Ó, já tô entrando aqui com um contorninho branco. Ó. Tá bom? Ó, com a mão bem leve, eu venho esfumando, tá? Se vocês perceberem aqui, eu coloquei mais tinta, acabou ficando muito branca, tá? Apesar que o branco, ele tende a sumir no tecido, né? O branco, ele é muito absorvido pelo tecido devido à sua pigmentação, à sua composição, certo? Aqui eu vou dar mais uma escurecidinha, tá? Com o pântano. Tem que esfumar bem. Ó, um pouquinho mais de siena. E a nossa folha tá pronta. Viu? É bem simples. Agora, a gente vai estar trabalhando os figos, tá? Então, meninas, vamos começar? Então, eu separei umas cores aqui pra gente estar utilizando. Amarelo canário, verde grama, a cor uva, magenta, vinho e preto, tá? Então, o que a gente vai começar fazendo é colocando diluente, ó, pra umedecer aqui o nosso figo, tá?
eu troquei de pincel, estou com o pincel número 12, um pouco menor. A gente tá trabalhando aqui, ó. Tá? Então, eu começo com a cor amarelo canário, ó, de cima para baixo, tá? Depositar a tinta lá na parte de cima aqui do figo e eu vou trazendo ela para baixo, ó. Certo? Agora, ó, na lateral também, eu vou entrar com um pouquinho do tom verde, que é o verde grama, tá? Eu coloco aqui nessa borda bem pouquinho mesmo, ó. E eu vou tá entrando aqui também, ó. Nessa lateral aqui, ó, na parte de cima aqui, com um pouco do verde grama, tá? Em cima do amarelo. Então, eu vou esfumar, né, com o movimento circular bem, ó, pra cor poder se unir, tá? Sempre limpando o pincel, não é necessário lavar, tá bom? Aí, agora, a gente vai tá entrando, ó, com o tom vinho, ó, de baixo pra cima. Olha a minha pincelada, ó. É como se eu estivesse varrendo essa tinta, ó, pra cima, ó. Aqui na lateral, ó, tá? Com a cor uva, eu venho aqui colocando aqui no centro, ó. Esse meu figo, eu quero ele bem maduro, tá? Por isso, eu estou utilizando essas cores. Mas as cores dele pode variar bastante. Ó, com a cor uva. Ó, eu venho subindo. Ó. E já criando essas lervuras, tá? Mas com a pincelada, ó, circular. Pra dar movimento, pra dar volume. Ó. Tá? Aí, gente, a gente vai intercalando entre a cor uva e o vinho. Certo? Ó, olha o meu pincel, tá? Ele tá na horizontal. Na horizontal assim, a vertical assim. Então, meu pincel está na vertical. Ó, subindo. Aí, vai criando essas lervuras, tá? Agora, se você quiser colocar o magenta, que é uma cor um pouco mais forte, você pode estar colocando também um pouquinho, tá? Não põe muito, não. Ó, mais aqui na parte do centro. Ó, sempre levando com a vírgula, ó, a tinta ao encontro do amarelo. A gente já ganha naturalmente essas nervuras, tá certo? Agora, com o preto, eu vou preencher essa partezinha de baixo aí, ó. Tá? E vou dar umas leves pinceladas, com o pincel bem leve, só com o restinho de tinta. Tá? Ó. Pinceladas na vertical, ó, com o pincel na vertical, pra gente ganhar essas ranhuras mais escuras, tá? Não é difícil, é simples. Agora, a gente vai continuar fazendo os outros. Continuando, eu vou novamente, ó, com o diluente, tá? Eu prefiro o diluente aqui nesse caso, tá? Muita atenção, meninas, com as folhas, tá? Porque tem algumas partes que tem o branco que ainda tá molhado.
Se vocês colocar a mão em cima, vocês vão acabar manchando o trabalho de vocês. Ou então, você faz as folhas, aguarde a secagem para depois fazer os figos. Tá bom? Então, vamos lá. Então, novamente, a gente inicia com com o amarelo canário. Tá? Esse figo, eu quero que essa parte aqui da lateral dele, fique bem mais amarelinho. Certo? Agora, pouquinho do verde, tá? Aqui nessa lateral, o verde grama. Tem que esfumar bem para integrar uma cor na outra. Certo? Depois que a gente já esfumou, a gente começa a entrar com as cores mais escuras, tá? Com vinho e com uva, tá? Então, com vinho, já vou começar aqui na lateral, eu vou com a pincelada e quando estiver chegando mais em cima, eu levanto o meu pincel. Tá? Bem suave mesmo, com a mão bem leve. Tá? Do outro lado, a gente vai fazer o mesmo processo, como se você estivesse fazendo o contorno. Depois, você vai levando a tinta. Agora, a gente vai entrar com a cor uva, mais na parte central. Criando as lervuras, tá? Tá bom? Agora, com a cor aqui magenta. Só um pouquinho do magenta, tá, pessoal? O magenta é uma cor muito forte. Mais na parte central aqui, Aí, você vai trabalhando, tá? Agora, com o preto, a gente vai fazer aquela parte mais escurinha que tem abaixo aí do figo. Com a sujeirinha do pincel, a gente vem fazendo aquelas lervurinhas mais escuras, Com bastante leveza, pra não colocar muita cor preta. Vou colocar aqui o contorno, melhorar esse contorno aqui, Certo? Com vinho. Aqui também eu vou dar uma arrumadinha. E a gente tem aí mais um figo pronto, tá? Agora, vamos para o próximo. O processo, ele se repete muito, tá? O resultado fica bem bonito. Aqui na parte de cima, a gente vai entrar com o amarelo. Gente, se vocês perceberem, eu esqueci de estar colocando aqui o diluente pra me ajudar aqui. Tá? Então, eu entrei com o amarelo, né? Agora, a gente entra com o verde, tá? O verde eu vou começar aqui de cima, Tá? E agora, a gente vai entrar com o vinho já. Na parte de baixo, fazendo o contorno e já
subindo com essa cor, ó. Tá? A gente começa de um lado e do outro. Sempre subindo. Ó. O movimento de vírgula. Tá? Pode dar uma diluída na sua tinta com soro fisiológico. Tá? Aqui a gente vai colocar um pouquinho do magenta. Ó, aqui eu vou dar uma esfumada. Ó, vinho. E assim você vai fazendo de acordo com o seu gosto. Tá? Agora a gente vai entrar com o preto. Né? Aí a gente vai, ó, fazendo aquelas lervuras com o restinho de preto que sobrou no pincel. Bem pouquinho. Tá? Não precisa ficar uma pintura muito certinha. O bonito do figo é ele ficar manchadinho, porque se você pegar um figo na mão e olhar as cores, até facilita, tá? Mas no momento eu não tenho acesso a um figo, pessoal. Então, a gente vai fazendo de acordo com que a memória vai aparecendo, tá bom? Ó, a gente vai pro último figo, tá? Então, pessoal, vamos fazer aqui o último figo. Eu já tô aqui com o amarelo canário. O diluente que eu esqueci novamente. Tá? Ó, essa lateral aqui do meu figo, eu vou querer que ela fique mais amarela, tá? Então, eu ponho mais amarelo. Certo? O verde, eu vou querer nessa lateral aqui, ó. Então, eu vou pôr o verde e vou esfumar bem mesmo. Ó, esfumei bem, vou vir com o vinho, ó. Fazendo contorno aqui na parte de baixo e já subindo as lervurinhas, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Agora, aqui no meio, como sempre, a gente entra com uva. Com uva. Agora, com um pouquinho do uva, eu vou descer de cima pra baixo, ó. Com uva e depois com um pouquinho desse vinho também, ó. Certo? Agora, se vocês quiserem colocar vinho aqui da ponta descendo também, vocês podem estar fazendo, tá bom? Eu vou deixar só esse de baixo. Agora, com a cor magenta, eu venho aqui, ó, na parte aqui
de baixo, mas a parte mais central aqui, ó. Ó. Colocando o magenta. E agora, gente, a gente já pode entrar com o preto, ó. Com o preto aqui na parte de baixo. Ó. Com as pinceladas leves, eu já venho escurecendo, tá? Aí, eu vou retocar aqui, que eu acabei tirando o pretinho que eu coloquei. Vou retocar de todos. Só dá uma olhada no desenho aí que vocês vão ver a parte escurinha. Ó. Viu? E nosso figo tá pronto. Né? Agora, a gente vai fazer o galho aqui na parte de cima. Se vocês não quiserem fazer o galho, basta ligar aqui as folhas aos figos e tá tudo certo, tá? Eu vou fazer o galho, porque eu acho que fica mais bonitinho, tá bom? Então, eu vou puxar aqui o meu trabalho pra facilitar aqui, pra mim tá fazendo o galho, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de diluente no meu pincel pra me ajudar aqui o pincel deslizando, tá? Eu pintei o figo todo com o pincel número 10. 10 não, 12. E vou fazer o galho a mesma coisa, tá?